Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. SEQR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo que eu reputo ser um fundo híbrido de tijolo, porque ele tem galpão logístico, ele tem prédios, né? Ele tem até lojas como se fosse do varejo, então ele é um fundo que tem um pouco de ativos de cada segmento. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a R$ 58,92. Ele entregou de dividend yield 14% nos últimos 12 meses. Ele está sendo negociado com amplo desconto, um PVP de 0,65, 35% de desconto, mas cuidado, tente entender o porquê de tanto desconto. Tem alguns riscos que aqui possui esse fundo, então tem que tentar entender o porquê desse desconto todo. É um fundo que vai ser negociado com a baixa liquidez, mas para mim, uma liquidez totalmente aceitável. Ele negocia uma média de 209 mil por dia. E ele vem com a valorização nula nos últimos 12 meses, ou seja, ele está bem lateralizado nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Na data que eu gravo o vídeo, ele está ali a R$ 58,98, mínima de R$ 58,10, ou seja, está bem próximo das suas mínimas, e ele foi negociado na faixa de R$ 68,00 no último ano. Quando esse fundo veio ao mercado lá em 2021, depois da situação pandêmica, ele já veio sofrendo no mercado. Ele é um fundo de base 100, ficou durante um período ali ser negociado a 90, depois, desde o meio do ano de 2021, até quase o final do ano, o fundo cai para patamares de 80 e ele só vem caindo, né? Ele depois, durante o final de 2021 até março de 2022, ele fica na faixa de R$ 70,00, chega a cair ali para R$ 65,00 e volta quase a R$ 70,00 no final de 2022. No final de 2022, o fundo fica ali na faixa de R$ 60,00, esboça uma boa recuperação entre o mês 7 e mês 8, quase chegando a R$ 70,00, mas novamente o fundo entra em queda. E agora ele está sendo negociado, inclusive, abaixo dos R$ 60,00. Voltando aqui para o site, a gente vê outras informações a respeito do fundo. Então aqui você consegue ver o nome do fundo, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, segmentos outros, ele é de gestão ativa, prazo indeterminado. Taxas a gente vai deixar para ver dentro do relatório. Vacância, por enquanto, tá? O fundo não tem vacância, mas provavelmente ele vai ter vacância. Tá? Isso aqui a gente vai deixar para ver dentro do relatório. É um fundo que atualmente conta com mais de 5.600 cotistas. Eu sou um desses cotistas e eu vou explicar o racional de o porquê que eu tenho esse fundo no meu portfólio. Esse fundo tem emitido 1.600.000 cotas, ele vale R$ 90,00 e o valor de mercado é de 149 milhões. O último rendimento anunciado foi de 72 centavos. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. Esse é um fundo que não tem 5 anos e ele tem ali próximo de 2 anos. Trazendo para 2 anos a rentabilidade, ainda assim o fundo vem sofrendo bastante. Por que ele está sofrendo? Porque ele está sendo negociado depreciado, né? Então, nesse período aí, ó, o fundo vem com quase menos 8%, né? Menos 7,58%. O CDI do período é 26%, o IPCA é 11%, o IFIX 19% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, 27%. Mais abaixo a gente vê os dividendos entregues pelo fundo. Quando se investe em um fundo de tijolo, você deve buscar duas coisas. Você deve buscar que a sua cota, né, o valor do seu ativo, ele valorize. Esse fundo ele tem pouquíssimo histórico, isso não apresentou, né? Ele está lateralizado até com uma pequena queda, então isso é um ponto ruim. E você deve buscar que os dividendos sejam crescentes. Nesse sentido, até aqui o fundo vinha conseguindo fazer trabalho. Então você vê que por mais que teve uma queda temporária aqui, ó, de renda, depois os dividendos vinham numa crescente, né? Então isso aqui para mim é sinal que os imóveis do fundo são imóveis até bons, né? E a gestora estava conseguindo fazer o repasse e reajustando o aluguel de acordo com o que foi contratado. Aqui mais abaixo a gente vê com exatidão os dividendos, né? Chegou a ser 67, 69, 71, e aí o último rendimento anunciado aí foi na casa de arredondando, né? Quase 72 centavos. No quesito de dividend yield, o yield vem aumentando apesar da cota estar caindo. É porque a cota cai tanto que o dividendo se mantendo, o dividend yield ele aumenta, tá? Então bastante cuidado, não olhe para essa métrica de forma solta, que você pode ser induzido a erro. A média dos dividendos aí, baseado na cota, né? Não no preço que a pessoa pagou. Porque se a pessoa pagou esse fundo na base 100, aí o yield é bem menor, né? O yield é na casa de 0,70. Agora, para quem compra cota depreciada, o yield foi na casa de 1%, 1,15% e atualmente 1,19%.
Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito bem-vinda. Obrigado a vocês que apoiam aí. amuinvest@gmail.com é o Pix do canal. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, nós contamos com o clube de membros. No canal aqui, a Amuinvest, a Mufiagro e a Mudicas são canais que contam com o clube de membros. A partir de 10 centavinhos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor bem barato e irrisório, mas que para o canal faz muita diferença. Torne-se membro para nos apoiar e você ainda tem benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e ainda participa do nosso grupo fechado do Telegram. Além do mais, quem é membro tem um baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha, ela tem bastante conteúdo agregador. Ela vai te ajudar no controle dos seus ativos aí. Ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda. E para quem tem dúvidas, pode te auxiliar inclusive em qual ativo investir. É uma planilha barata e acessível com muito conteúdo. Se você quiser conhecer melhor essa planilha, veja os vídeos de rumo aos 50 mil com pouco dinheiro ou os vídeos de tutorial da planilha. Considere fazer aquisição dessa planilha porque ela é boa e você ainda vai apoiar o nosso trabalho aí. Mais uma forma de apoio financeiro, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books possuem conteúdo bastante agregador. Acho que vai ajudar imensamente, seja investidor iniciante ou quem tem até uma certa bagagem. Além disso tudo, você apoia o nosso trabalho aí. Muito obrigado a todos vocês que venham ajudando o canal. Por falar em apoio, né? Aqui eu gostaria de agradecer imensamente os membros do canal. Saibam vocês, membros, que vocês carregam o canal nas costas, vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer imensamente o Thaleson, que renovou o clube de membros, membro Gold. Muito, muito obrigado. Saiba que eu agradeço de coração. O Bruno Santiago também renovou o clube de membros. E a Isabela, que é membra nova. Muito, muito obrigado. Lá no canal Amufiagro, o Alexandro renovou o clube de membros também com membro Gold. O Antônio Tadeu renova o clube de membros lá com membro Silvio. O F. Barros também renova o clube de membros. Muito obrigado de coração. Aqui agora nós já estamos dentro do relatório aqui do fundo. Pode ser que quando esse vídeo for ao ar já tenha saído o relatório mais recente, tá? Mas a gente não teve como esperar, eu optei por fazer logo o vídeo desse fundo. Vamos lá, destaques do fundo. Então, eles têm feito live, eu até acompanho a live deles, tá? Porque pela live, por mais que o relatório tenha informações, eles detalham algumas minúcias, né? Com mais exatidão. Ativos, ó. Atento comunicou que não renovará a locação do imóvel da Penha. Vencimento em 24 de fevereiro, em fevereiro de 2024. Estamos ativamente buscando outros locatários para o imóvel. Gente, está aqui amplamente divulgado. Não está tendo informação escondida e é divulgado com bastante antecipação. Então, o que vai acontecer? Quando chegar nessa data, se eles não arrumarem um outro inquilino, chuta o que vai acontecer? Vai cair a renda do fundo. Então, se você estiver comprando esse ativo, quando cair a renda, se vier a cair, não deixe depois, sabe, para falar, foi pego surpresa, não sabia e tal. A informação já está amplamente divulgada. Inclusive, eu acredito que a renda do fundo, a cotação do fundo, ela vem caindo aí, já ajustando essa possível queda na renda que deve acontecer no futuro, caso até lá a gestão não consiga um outro inquilino para o lugar, tá? No dia 16 de outubro, o fundo distribuiu 1 milhão, quase 1 milhão e 200, equivalente a quase 72 centavos por cota. Aqui a gestão vai falar sobre a carta, né? Essa parte aqui é macro, eu vou pular todinha, e a gente vem aqui para a parte de performance. Então eles falam aqui o seguinte, ó. Que o SEQR continua com receitas estáveis, os locatários permanecem com a mesma qualidade e solidez de sempre em suas operações. Em relação aos nossos locatários, são longevas, na média estão ocupando os imóveis há 9 anos, sem qualquer evento de inadimplência nesse período. Como gestores do fundo, mantivemos a integridade de todos os imóveis, recebemos pontualmente os aluguéis, fiscalizamos o cumprimento das obrigações contratuais e perseguimos alternativas para otimizar o patrimônio. Aqui ele continua, né? O patrimônio dos nossos cotistas. Ressaltamos que não tivemos qualquer problema para repassar os índices inflacionários dos valores dos aluguéis que venceram nos últimos meses em nenhum dos imóveis. Adicionalmente, no mês de setembro, tivemos o reajuste do IPCA do contrato de locação do imóvel Madureira Rio, locado também para Atento, e pelo IGPM sobre o piso mínimo garantido da loja Habitat em São Paulo, localizado para Saint Marché. Importante destacar que o último não impactará diretamente as receitas do fundo, uma vez que o contrato de locação é proporcional à receita do locatário, que resulta em um aluguel de cerca de 35% ao piso mínimo.
Aqui ele mostra a média que os ativos, que os inquilinos ficam nos imóveis, uma média de 3,8 anos. A loja Habitat aí está há 5,2 anos e tem mais 4,9 pela frente. Esse Magna São Paulo já está há 11,5 anos, tem mais 2,2 pela frente. O Atento Madureira, 12,1 anos, tem mais quase 5 pela frente. Jandira, 3,7 anos, tem mais 4,6 pela frente. E aí esse imóvel aqui, que eles já estavam há quase 10 anos, já anunciaram que não pretendem renovar, né, continuar no imóvel. Na data deste relatório gerencial, a cota estava em R$60, a gente viu que ela até caiu mais do que isso, né? Aqui ele fala que esse preço resulta em um valor de mercado de 100 milhões, sendo que o fundo a gente já viu que vale 150 milhões. Aqui ele mostra uma média de metro quadrado dos imóveis do fundo, né? E o Atento Penha é um dos que tinha um dos melhores valores de metro quadrado. E a loja Habitat, apesar de ser uma loja relativamente pequena, é a que traz maior resultado de metro quadrado aí pro fundo, né? Ao comprar uma cota de SEQR, o preço atual, na essência, você está adquirindo uma fração de cada um desses imóveis. Em nenhum dos 5 casos é possível construir imóveis semelhantes nos preços a que o fundo está negociando. Imóvel Penha. Então aqui ele vai reforçar agora e falar novamente, ó. A Atento nos comunicou que não renovará o contrato de locação do imóvel Penha, ocupando o imóvel até o término do contrato no início de 2024. Na verdade, aqui ele falou 2023 até 2024, tá? Início de 2024. Em paralelo às negociações com a Atento, já estamos há alguns meses prospectando novos locatários em 3 frentes. O que eles pretendem fazer com o imóvel? Depois a gente vai ver até foto desse imóvel, tá? Eles querem ver se conseguem outra companhia do mesmo segmento. A Atento é uma empresa de call center, aquelas que fazem ligações e tal, sabe? Então eles também podem tentar inquilinos com mudança de uso, especialmente nos segmentos de saúde e educação. E também pode ser uso misto, fracionando o imóvel para mais de um tipo de uso, aumentando o leque para possíveis locatários. Cabe lembrar que este é o menor imóvel do fundo, representando cerca de 15% do portfólio. Aqui ele fala sobre as distribuições novamente, aqui embaixo eles trazem uma guidance. E o que eles têm dito é o seguinte, que eles vêm conseguindo cumprir a guidance há um bom tempo, né? Apesar dessa queda aqui que na época foi explicado, que eles deram um desconto para o inquilino se manter no imóvel, a gente vê que no longo prazo aqui, né, no decurso do prazo, os dividendos vêm sendo crescentes. Note que ele está nessa casa de 72 centavos, tá? Depois eu vou falar a minha opinião para quanto, caso eles não consigam renovar, para quanto deve ir os dividendos do fundo aí, nesse período que possa ser que eles fiquem sem os inquilinos. Eles fazem call mensal de resultados, né? É bem rápido a live, é coisa de 10, 15 minutos, é bem rápido. E como eu disse, eu venho acompanhando aí mensalmente aí no YouTube. Aqui a gente vê as informações a respeito de taxa. Esse fundo cobra de taxa 1,24. Olhando nominalmente para a taxa, é uma taxa cara, né? E ele cobra 20% de performance do que bater IPCA mais 5,5. Depois a gente vai ver na prática o que essas taxas representam, tá? E aí eu vou dar a minha opinião sobre essas questões de taxa. Aqui eles falam o número de cotistas, 5.500, o yield que isso vem representando, o dividendo entregue e o valor da cota, né? Já até está menor que isso um pouco. E o fundo pode investir em imóveis logística industrial, imóveis de varejo, fora de shopping center, lajes ou edifícios comerciais. Então eles têm toda uma ampla margem de ativos nos quais ele pode estar investindo. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Então vamos ver na prática o que os dividendos, o que as despesas representam frente às receitas. Quais as despesas que esse fundo possui. Pode observar que o fundo não possui despesa financeira, ou seja, ele não tem alavancagem. Isso aqui para mim já é um ponto muito positivo. Tem despesas extraordinárias que não foram especificadas aqui pela gestão, despesas operacionais e despesas de taxa de gestão e administração. É essa despesa aqui que a gente vai calcular. Vamos ver o quanto dessas despesas representam frente às receitas. Vamos pegar pelo acumulado, tá? Mas vamos ver o que ele receitou recentemente, ó. Note que ele tem um aumento nas suas receitas. Ele estava receitando na casa de 1.284.000 lá em abril, né? E agora em setembro, 1.386.000. O dinheiro em caixa estava rendendo 25 mil e ultimamente está rendendo 18 mil. Então agora vamos calcular o que as despesas estão representando no total aí. Vamos lá. 1.713 vezes 100 dividido por 16.314. Então atualmente as despesas do fundo são na casa de 10,5%. Se a gente considerar que essas despesas extraordinárias aí pode ser taxa de performance, né? Aí as despesas do fundo aumentam mais, ó. A gente colocar que ele está receitando algo na casa de 2.200.000 vezes 100 dividido por 16.314. Não tem como eu saber isso com exatidão, eu estou supondo que seria isso. E aí as despesas do fundo passam para 13,48%,
Aí já passa a ser uma despesa careira, mas ainda assim, até 15% eu acho uma despesa aceitável. Mais abaixo aqui a gente vê a composição do portfólio do fundo. O fundo ele é dono de 100% da maioria dos imóveis e somente o imóvel Penha que o fundo é dono de 50%. O fundo tem como inquilino Jandira, Roma Oeste, La Loja Habitat, o São Marché, Madureira é Atento e a Penha é Atento. E La Magna SP é a Magna. Onde é que ficam esses imóveis? Tem imóveis em São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul. Então essa Jandira é um galpão logístico para alimentos. Essa loja Habitat vai ser como se fosse uma loja de renda urbana. As lojas, os imóveis para Atento são prédios, né, imóveis, e são contact center. Então, e a loja lá, o imóvel Magna, ele é um galpão e aqui já vai ser um galpão industrial, para o setor automotivo. Então ele traz aqui alguns destaques de pontos positivos, né, do portfólio do fundo. Eles têm um portfólio diversificado, é pouco diversificado ainda, né, mas já tem 5 imóveis, né? Um portfólio diversificado, 100% de ocupação, que isso vai cair aqui. Tem 5 imóveis, 152 milhões o seu valor dos seus ativos. E aqui a gente vê o quanto cada um dos imóveis vale. Então, Madureira, 43 milhões, o Atento Madureira. Habitat, 24 milhões, é uma loja pequena, mas vale muito, né? Atento Penha, 17 milhões. Magna, 28 e Jandira, 38. Então, realmente é o menor imóvel aí do fundo. E aqui a gente vê as questões das receitas, tá? Note o seguinte, ó, o Atento Penha representa 19% das receitas. Eu vou arredondar até para 20%, apesar que lá em cima eles falaram 15%, né? Mas eu vou considerar o que está escrito aqui. Atento Penha, 19%. Então o fundo está entregando hoje pouco mais de 70 centavos, que eu também vou arredondar para baixo, 70 centavos. 70 centavos aí, se ele tiver redução de 20 centavos, ele vai perder 14 centavos aí nas suas receitas. Então 70 menos 14, vamos arredondar aí 55 centavos. Frente a uma cotação hoje na casa de 60 reais, 50 e poucos reais, ainda vai estar próximo de 1%. Não é o ideal, né? Mas eu considero ser sim um bom yield. Lógico que quem tem esse ativo a um preço mais caro, na casa de 80, 90, 100 reais, né? Aí já começa a diminuir assim, massivamente os dividendos do fundo. Mas se isso aqui ocorrer, eu acho que vai ser algo temporário. E assim, quem investe em imóveis físicos ou em fundos imobiliários de tijolo e não acha que pode ocorrer vacância, poxa, HGLG, HGRU, KNRI, qualquer ativo aí, qualquer fundo, ele é normal que exista vacância dentro do seu portfólio. É normal que alguém saia do imóvel. É totalmente normal. Então, se você investir num ativo e achar que ele não vai ficar desocupado nunca, é um pouco de inocência, né? Assim como quem investe num fundo de papel, ora, em algum momento, os devedores podem deixar de pagar, pode ocorrer um evento de inadimplência. Então, isso também é algo totalmente normal, né? Enfim, em setembro agora, eles tiveram renovatórias aí, ó, de 11% de um imóvel, 26% de outro. Ó. Em dezembro, seria o Magna São Paulo. E aí, lá em março de 2024, seria o Penha, que esse aqui não vai renovar, né? Então, esse aqui não pode contar. E aí, em maio, 22% tem renovatórias aí das receitas lá em maio de 2024. Então, o fundo tem conseguido repassar todas essas renovatórias aí. Aqui ele mostra um por um quantos imóveis valem, né? A gente já viu lá também, aqui em forma de... E mostra que o fundo não tem alavancagem, né? E aqui forma a composição do patrimônio. Sempre que eu falava sobre esse fundo, já há algum tempo, eu sempre dizia o seguinte: esse é um fundo bom, um fundo diversificado, mas que possui um risco. E o que era o risco? Ele só tinha 4 inquilinos. E que se qualquer um dos 4 inquilinos, com exceção de São Marché, né, decidisse sair dos imóveis, poderia causar um impacto aí para o fundo, né? Então, Atento, ó, ela aloca 40% dos imóveis. Ela vai deixar aí 20% dos imóveis, mais ou menos. Ó. Então, causa um certo impacto, sabe? Lógico que se você tem esse fundo de forma diversificada no seu portfólio, ora, esses 20% desse fundo aqui, se ele representar 5%, isso vai representar 1% da sua receita. Então, mesmo que 20% desocupe aqui, se esse fundo representar 5% no seu portfólio, isso vai representar 1% da sua receita total. Então, não vai fazer impacto nenhum, sabe? Então, eu tenho esse ativo porque eu tenho diversos ativos no meu portfólio. E olha que esse ativo aqui do meu portfólio, ele vai representar, sei lá, 1%, 2%. Então, o que isso vai causar no meu portfólio vai ser praticamente nada. E eu tô contando que vai chegar o prazo lá e eles não vão arrumar um inquilino até lá. E se a gestão arrumar um inquilino até lá? Sequer o fundo vai sofrer impacto, né? Enfim,
Aguardemos para a gente saber se isso vai se concretizar ou não. Os contratos do fundo ali, ele tem 38% ainda são atípicos e 62% são contratos típicos. O ALT, que é o prazo médio dos contratos do fundo, é de 3,8 anos. 10% vai vencer em 2024, que não é 10%, é quase 20%, né, pelo que a gente viu. 28% em 2025 e 62% em 2028. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo o relatório, que a gente vai ver os imóveis, onde eles ficam, tá? Antes a gente continuar vendo sobre isso, eu trago agora formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considerem nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso são ações gratuitas, mas que pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós, e aí? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você teria ele no seu portfólio? Você acha que ele é um bom fundo de tijolo? Você estava ciente desse possível desocupação dos imóveis? Você está desesperado porque isso pode vir a acontecer? Comenta aí para nós. Eu tenho esse ativo, estou satisfeito com ele, até então não tenho nada a reclamar, acho que a gestão vem fazendo um bom trabalho, gestão transparente, e acho que sim, esse fundo em algum momento deve se recuperar. Agora, o fato de eu ter esse ativo não significa que você deva ter, não significa que ele seja bom para você. Eu mostro o racional de o porquê eu ter algo, né? Mas não necessariamente significa que você também o deva ter, né? O fato de eu ter esse ativo também não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Amuf Infra, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. Nos ajude na nossa meta. Já contamos ali, ó, com quase 500 inscritos. Nos ajude a chegar aos 500, aos 700, aos 1000. Muito obrigado a vocês que apoiam o nosso trabalho. Os nossos 4 canais estão em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente. Tudo isso ajuda muito. E eu abro caixas de pergunta frequentemente lá no Instagram. Deixe a sua dúvida que a gente vai procurar atender o mais rápido possível. Então aqui a gente vê os imóveis, né, do fundo. Ele tem 2 prédios. Ele vai ter uma loja como se fosse renda urbana. Uma loja de renda urbana aqui que fica embaixo de um prédio. Ele vai ter um galpão logístico e um galpão logístico industrial. Aqui a gente vê mais ou menos, ó, cada um dos imóveis e tudo, né? O valor deles e tal. O aluguel que atualmente eles pagam. Então, são poucas gestoras que fazem isso de forma tão transparente, né? E aqui a gente vê um por um os imóveis, ó. Esse galpão logístico lá em Jandira. Então aqui você tem foto do imóvel. Ele tem todas as informações a respeito aqui, ó. O tipo de contrato e tal. Se tem garantia, seguro fiança. A loja Habitat, ó, é uma loja que fica embaixo de um prédio, né? Numa região bem nobre lá de São Paulo. O imóvel Madureira da Atento, esse eles por enquanto vão manter. E o imóvel da Atento La Penha. Então aqui, ó, você pode ver que sim, é um imóvel que pode ser convertido sim em um setor de educação tranquilamente, né? E aqui a gente vê o Magna São Paulo, que é uma empresa do setor de indústrias, né? Indústria automotiva. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do SEQR11 são somente essas informações. Comenta para nós aí se você sabia dessas informações. Eu gostaria de agradecer e reiterar, né? Muito obrigado a vocês que têm apoiado o nosso trabalho, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Vocês que fazem doação para o Pix, que se tornam membro do canal, vocês que têm adquirido os e-books ou a nossa planilha de controle financeiro, tudo isso aí ajuda demais o nosso trabalho. Lá no canal Mudicas nós também temos e-books de português para concurso, faça aquisição e apoie o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon, my body is